Declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC 199 de 2019 do senhor Alex Manente e outros, que altera os artigos 102 e 105 da Constituição Federal, transformando os recursos extraordinário e especial em ações revisionais de competência originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente dos trabalhos, o deputado Marcelo Ramos, nosso relator, deputado Fábio Tradi, o autor da proposta, deputado Alex Manente, a todos os demais colegas da mesa, expositores, senhores deputados que acompanham a sessão. Eu trarei aqui mais dúvidas do que certezas, né? Ou seja, eu pretendo aqui problematizar um pouco as questões, porque entendo que para nós evoluirmos nesse tema, nós temos que achar soluções para outras questões que serão diretamente atingidas com eventual alteração. Como representante, como presidente da Associação Nacional de Procuradores de Estado do Distrito Federal, eu vou me ater também à repercussão da proposta no que diz com a esfera civil e a esfera administrativa, que é o objeto do nosso trabalho, né? Então, trazer alguns alertas que considero muito relevante de consequências que a proposição acarretaria diretamente, uma vez aprovada. Nós temos na Constituição Federal vários dispositivos onde se exige, né, o trânsito em julgado da decisão para que sejam produzidos os efeitos da decisão proferida, né? Nós temos lá no artigo 5º, né, temos duas previsões, né? Uma previsão trata de associações e de extinção de associações, e a outra é exatamente a questão que envolve a prisão em segunda instância, e esse debate da prisão em segunda instância, né, que é a exigência de trânsito em julgado para que se defina a condição de culpado, né? Mas nós temos outras situações na própria Constituição que também terão que ser, de uma forma ou de outra, resolvidas acaso a proposta venha a prosperar. Nós temos o afastamento de servidor público. A Constituição hoje exige que, para que haja demissão de servidor público, uma vez estável já, que é um outro tema que chegará, né, essa casa provavelmente esta semana ainda, se exigiria o trânsito em julgado, né? Com a proposição, nós teríamos um espaço em que o trânsito em julgado se perfectibilizaria assim que se julgado pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça, né? E o período entre essa decisão e a decisão que, porventura, viesse a ser proferida nas ações revisionais, que estão previstas agora na proposta, né, na verdade, já estaria satisfeito o requisito do trânsito em julgado, e estes servidores estariam afastados, já poderiam ter sido afastados das suas atividades. Isso serve para os servidores, como está no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1º, serve para os magistrados, que estão lá no artigo 95, inciso 1º, e serve para os integrantes do Ministério Público, que está lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha A, e para os militares também. Artigo 142, parágrafo 3º,
inciso 7º. Então, nós já vamos ter, do ponto de vista administrativo, da atuação administrativa do Estado, uma consequência, que nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, fazer um enfrentamento no âmbito da nossa atuação. Mas o que mais me preocupa na condição de representante das procuradorias estaduais, dos procuradores do Estado, diz com a forma de execução das ações movidas contra o Estado. Nosso sistema hoje é um sistema que exige o trânsito em julgado. Então, no artigo 103, aliás, no artigo 100, né, para expedir o precatório, nós temos que ter uma decisão transitada em julgado, apresentar para que se inclua no orçamento do ano seguinte, para que se realize o pagamento. Para que se peça requisições de pequenos valores, o mesmo procedimento, né? Nós vamos ter que aguardar o trânsito em julgado, pela regra de hoje, e fazer a requisição de pequeno valor, e o Estado vai realizar o pagamento dessa requisição de pequeno valor. A proposta prosperando, na verdade, esse trânsito em julgado que hoje se dá, depois da apreciação de todos esses recursos pelos Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, acabará se antecipando. Tá? E todo o procedimento de expedição de precatório e de requisição de pequeno valor vai se antecipar também, conjuntamente, porque essa decisão vai estar transitada em julgado antes, vai estar transitada em julgado quando terminar os recursos ordinários, vamos dizer assim. Tá? E isso vai criar se nós não acharmos uma solução para isso, vai nos criar uma dificuldade operacional até, né? Porque nós sabemos que o poder público, em que pese termos muito incentivado muito a conciliação e a composição com o poder público, ele ainda é um grande litigante nos tribunais superiores. Né? E tem, por vezes, e não é muito incomum, as decisões alteradas nos tribunais superiores. Se nós tivermos essa possibilidade, se nós tivermos a liquidação antecipada, o trânsito em julgado no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, provavelmente, quando nós formos examinar a ação revisional que está prevista, e ela for julgada, e eventualmente for julgada procedente, né, nós vamos, provavelmente, já ter realizado o pagamento da requisição de pequeno valor e já termos inscrito o precatório do âmbito da União. A União paga os precatórios do ano seguinte, né, até, e provavelmente ela já vai ter realizado esses pagamentos, porque já teria sido satisfeito o requisito da decisão ter transitado e julgado, e, portanto, o requisito para que se pudesse expedir o precatório e se efetuar a requisição. Então, nós temos aí uma questão que nós temos que olhar com muito cuidado nas consequências disso. Muitas das condenações realizadas contra a Fazenda Pública têm caráter alimentar e, portanto, são irrepetíveis. Tu não pode buscar de volta aquele pagamento já realizado, né? Então, isso nos preocupa. Eu trago como algo para problematizar a questão, para que se construa efetivamente o que acabe sendo uma solução, né? Porque no artigo 100, tanto no parágrafo 1º, quanto no parágrafo 3º, como no parágrafo 5º, né, em todos eles é exigido o trânsito em julgado da decisão condenatória da Fazenda Pública para que se dê os procedimentos de satisfação do crédito daquele que contra ela litigou. Trago também, e já vou me encaminhando para a conclusão, duas outras questões que considero que são relevantes que se examine, né?
a proposta, até porque teria que ser efetivamente, né, ela está mexendo no recurso especial e no recurso extraordinário, que tem assento constitucional. Então, mas nós temos recursos para tribunais superiores que não estão na Constituição Federal. Ou seja, nós temos recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, recursos para o Tribunal Superior do Trabalho e recursos para o Superior Tribunal Militar, que, a rigor, dentro de um contexto de trânsito em julgado, num momento das instâncias ordinárias, vamos dizer, até o Tribunal de Justiça, eles também teriam que ter um tratamento diferenciado, né? Eles também teriam que estar submetidos ao mesmo tratamento, tá? O fato de estar na Constituição fez o movimento de alteração na competência do STJ e do STF, acabando com o recurso especial e extraordinário e criando a ação revisional, mas, ao mesmo tempo, não se fez não se adotou a mesma previdência nos outros tribunais superiores, que estão na hierarquia do Poder Judiciário, no mesmo nível do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acho que isso também tem que ser avaliado para que se possa chegar a algo que tenha uma lógica, uma harmonia dentro de todo o sistema. Então, eu, agradecendo muito o convite do presidente Marcelo Ramos, deputado Marcelo Ramos, né, quero colocar a Associação dos Procuradores do Estado à disposição dos senhores parlamentares, né, vim mais criar o debate, provocar o debate, para que, eventualmente, a proposta prosperando, ela consiga efetivamente dar um tratamento que, de forma equânime, a todos os espaços em que ela tem hipótese de incidência, né? Com certeza, esse espaço de debate é um espaço relevante e daqui, né, após os debates, certamente nós vamos sair com um sistema processual muito melhor para o Brasil. Tenho plena convicção disso, né, ainda mais na relatoria do deputado Fábio Tradi, com quem tenho o prazer de, por vezes, conversar, e sei do seu profundo compromisso com a ordem jurídica brasileira e com o Estado brasileiro. Então, fico à disposição dos senhores e agradeço muito a atenção. Rapidamente, fazer algumas observações. O que eu quis trazer na minha fala inicial aqui foram as repercussões na atuação dos procuradores de Estado e na atuação do Estado, né? Nós temos no sistema, quem já tem um pouco de estrada, né, os cabelos brancos vão mostrando a estrada, nós viemos tentando dar velocidade para o processo, não é de hoje, né? Ou seja, o processo civil foi todo ele reformado na década de 90, tentando dar celeridade, não resolveu. Todos os processos de busca disso com rapidez acabaram não produzindo o efeito que se buscava, né? Então, o que eu quero afirmar aqui, em nome dos procuradores de Estado de todo o Brasil, que nós somos parceiros para fazer o movimento para que, efetivamente, se tenha a celeridade dentro do processo e da realização da justiça, né, como uma imposição do próprio Estado brasileiro, né? Nós não temos nenhum interesse em o Estado, como ente ético que é, e representado pelos procuradores, não tem nenhum interesse em simplesmente postergar o processo, ao contrário, o interesse que tem é de se resolver as questões, e estão até voltando muito mais para a questão da conciliação, em muitos estados já estamos atuando com câmaras de conciliação em muitos temas, buscando exatamente realizar a justiça com mais brevidade e sem precisar passar pelo Poder Judiciário. Mas fica, presidente, o meu compromisso também de trazer e levar aos procuradores gerais dos estados
e ao Colégio Nacional esse debate, no sentido de que eles estejam presentes no debate para que nós possamos efetivamente produzir algo, ajudar na produção de algo, né, com esta casa, que efetivamente leve a uma realização de justiça de forma séria, como é imposto pela nossa Constituição Federal. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição dos senhores.